A graça e a paz em Cristo Jesus. Bom dia, gente querida. Espero que todos estejam bem. Nossa reflexão vai estar em Apocalipse, capítulo 5. Essa é uma passagem que a gente precisa falar do contexto dela, ou seja, o que vem antes dela. João, o apóstolo João, que teve a revelação, né, sobre as últimas coisas que iria acontecer, sobre o desenrolar da história a partir daquele momento em diante. Ele, num determinado momento, depois que ele escreveu, recebeu a ordem de Jesus de escrever para as 7 igrejas que se encontram ali na Ásia, ele foi chamado, foi convocado para estar no céu. E diz ele que ele foi arrebatado, que ele se achou em espírito no céu. E quando ele se encontra lá no céu, ele viu que foi armado um trono. E nesse trono tinha alguém assentado, alguém que ele não viu o rosto, alguém que ele descreveu que era semelhante a pedras preciosas. Diz que ao redor do trono tinha outros 24 tronos, onde estavam assentados ali os 24 anciãos. E também em volta desse trono ali estavam 4 seres viventes, que ele descreve aparências semelhantes, alguns deles de animais. E é exatamente nessa sala do trono que começa João agora a receber a revelação do que irá ocorrer com a história até o final dos tempos. É quando se desenrola todo o livro do Apocalipse. E João diz que nesse momento, é o que ele vai descrever agora, que a gente vai ler no capítulo 5, nesse momento, diz ele assim, no versículo 1 do capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, bastante seguro, bastante guardado, né? Ninguém ainda tinha, nenhuma criatura tinha conhecimento do que estava escrito neste livro. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O caráter mistério desse livro e também a importância histórica, universal, cósmica desse livro era tão grande, infinitamente grande, que nenhum ser na criação se achou digno de abrir esse livro, de tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, que era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, e de abrir, de desatar os seus selos, de abrir, de revelar a história. Ninguém foi achado digno. E João entra em desespero. João começa então a chorar aqui muito, porque ninguém tinha se achado digno, ninguém se apresentava com tamanha dignidade para executar esta ação de tomar o livro e desatar seus 7 selos. Todavia, diz aí o versículo 5, um dos anciãos me disse: não chores. Aí vem o conforto desse ancião. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então ele fala aqui sobre Jesus Cristo.
descendente, né, de Davi, leão da tribo de Judá, né, raiz de Davi, ele venceu. E venceu aonde? Venceu na cruz, porque é isso que ele vai revelar aí no versículo 6, na visão que ele tem de Jesus Cristo. Venceu na cruz. A cruz tornou-se o instrumento de vitória de Jesus Cristo. Foi na cruz que Jesus Cristo obteve vitória contra principados e potestades. Foi na cruz que ele conquistou a dignidade. Foi na cruz. A cruz, que era um instrumento de morte para os mais indignos, né? Era um instrumento de morte para os traidores, para os homicidas, era um instrumento de morte, era para ralé, mas nesse instrumento de morte, a cruz, onde Jesus obtém a vitória cósmica sobre todas as forças do mal. É isto. E o versículo 6 demonstra isso, que ele diz assim, ó, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Olha aí, o cordeiro. A Bíblia diz também que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha 7 chifres, mostrando a plenitude do seu poder, bem como 7 olhos, mostrando assim a sua onisciência, o seu olhar penetrante, que vasculha sobre todas as coisas, e que também, diz aqui, são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É isso aí que diz. Diz o verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos, eu quero falar em rápidas palavras sobre a dignidade do cordeiro. Este cordeiro aqui, que é digno de tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono e abri-lo e desatar os seus selos e revelar ao mundo a história, mostrando desta maneira que ele tem o controle da história, que a história não está aí jogada ao acaso, que Deus, como diz a teologia do deísmo, né? Que Deus criou o mundo, né? E jogou ele para lá, ou seja, Deus, como se fosse um relojoeiro. Deus criou o mundo, deu corda e deixou o mundo à sua própria sorte. Agora se vire. Não, absolutamente não. Nós temos um Deus que tem o controle da história em suas mãos. Jesus Cristo, ele demonstrou essa dignidade, porque ele morreu na cruz e ressuscitou, triunfando assim na cruz, triunfando sobre o sofrimento, triunfando sobre a morte, triunfando sobre os principados e potestades, ou seja, triunfando sobre o diabo e toda a sua hoste do mal. Esse é o Jesus Cristo que nós cremos, esse é o Jesus Cristo do Evangelho. E diz aqui que ele é o único digno em toda a criação, que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum era poderoso o suficiente, digno o suficiente, sábio o suficiente para tomar o livro, se apresentar como alguém que pudesse tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, Deus Todo-Poderoso, e aí revelar os mistérios futuros da história. Mas Jesus Cristo, sim, este é digno. Este é digno de estar em pé diante do Deus Todo-Poderoso, o seu Pai, e tomar o livro, e desatar os selos, e revelar os mistérios
de Deus para a humanidade. Queridos, nós vivemos uma época em que a gente olha e os governantes não sabem o que fazer. Os poderosos desta era não sabem o que fazer. Os sábios, mais sábios desta época, não sabem o que fazer. É uma situação que parece fugir do controle. Os mais ricos deste século, seus recursos são insuficientes diante de uma situação desta. Eu, conversando com meus filhos, eu disse que esse vírus põe em xeque a arrogância humana. Põe em xeque a arrogância humana. Numa era, querido, em que nós temos muita tecnologia, muito conhecimento científico, preste bem atenção, muito conhecimento científico, muito mais recursos materiais e financeiros do que qualquer outra época da história até aqui. No entanto, um vírus que é invisível aos olhos, se não for visto por microscópicos, é invisível aos olhos, um vírusinho, parou o mundo. Parou o mundo. Observou bem? Nenhum poderoso deste século conseguiu parar o mundo. Um vírusinho parou o mundo. Isto mostra, queridos, que o homem não tem controle de absolutamente nada. O máximo de controle que o homem pode fazer, ele acha que é todo controle, e não é. E não é. Esse vírus aqui, ele ataca a arrogância humana. Do homem achar que agora a ciência resolverá todos os problemas, de que a tecnologia resolverá todos os problemas, de que recursos financeiros resolverá todos os problemas. Nada contra a tecnologia, nada contra conhecimento científico, nada contra recursos financeiros, nada contra isso. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. E é bom que a tecnologia melhore mais ainda, evolua. Essa seria a melhor palavra. Evolua mais ainda. Que o conhecimento científico evolua mais ainda. E vai evoluir, porque lá em Daniel capítulo 12 diz que a ciência, que o saber se multiplicará no final dos tempos. E está se multiplicando com muita rapidez. Muita rapidez. Que as riquezas do mundo aumente, o que precisa ser é melhor distribuída. A quantidade de pessoas, pouco mais de 2.000 pessoas, segundo alguns estudiosos, pouco mais de 2.000 pessoas detêm a riqueza da metade da população da Terra. Por aí você tira. Então há uma distribuição injusta no mundo inteiro. Então, riqueza, dinheiro, se tem muito. O que precisa é ser melhor distribuída. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: com tudo isso que nós temos, queridos, que são coisas boas, não são coisas ruins. Mas quando o homem coloca isso como se isso o tornasse um Deus, conhecedor do bem e do mal, como se colocasse um Deus tendo todo o saber, colocando-se como um Deus, como se tivesse todo o poder de controlar todas as coisas. Aí vem um vírus de uma gripe, e para o mundo. Todas as nações paradas. E os homens, mesmo os mais sábios,
com a mão na cabeça, procurando entender o que é que está acontecendo, procurando entender como é que esse vírus age, para tentar descobrir o mais rápido possível uma vacina, uma medicação que seja eficaz. Porque o homem não tem a dignidade que o Cordeiro que morreu na cruz tem. O único digno, Jesus Cristo, está no controle de todas as coisas. Que nada fugiu ao seu conhecimento. Toda essa ação que está acontecendo hoje no mundo, tudo isso que está acontecendo no mundo, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, e está vivo, e está entronizado à direita do Deus Todo-Poderoso, ele já sabia. Ele tem o conhecimento da história, prévio da história. Então, queridos, que nós nunca esqueçamos disso. E nesse momento de pandemia, nesse momento em que parece que as coisas estão fora de controle, vamos olhar para aquele que é digno. Porque ainda que nesse momento, não existe ninguém digno de controlar toda essa situação, e estão batendo cabeça um no outro, há alguém digno. Jesus Cristo. Há alguém que alcançou a sua dignidade na cruz, obtendo a vitória sobre o mal. Que nós nos agarremos em fé, com fé, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Um beijão para todos e um abraço apertado. Amém.